O filme começa com uma mulher gravemente ferida chamada Carol Danvers, mais conhecida como Vers, com sangue azul escorrendo do nariz. Ela vê uma senhora mais velha apontando uma arma para alguém. Mas antes de entender qualquer coisa, uma figura emerge da fumaça e aponta uma arma para a mulher. De repente ela acorda, percebendo que tudo não passou de um sonho. Ela se levanta e olha pela janela para a cidade de Hala, a capital da civilização Kree, em algum lugar nesse universo sem fim, no ano de 1995. Então ela vai até seu mentor Yon-Rogg para pedir a ele que treine com ela, pois não consegue dormir. Enquanto ele prepara suas habilidades de luta, ele pergunta se há algo novo em seus sonhos, indicando que ela já teve esses sonhos antes. Irritada por estar perdendo a luta, ela o ameaça com uma explosão de fótons do punho. Ele a adverte a controlá-la ou ela terá que se comunicar com a Suprema Inteligência, pois nada é mais perigoso para um guerreiro do que a emoção. Eles continuam sua luta, mas eventualmente ela o atinge com uma explosão, levando-os a ir até a Suprema Inteligência, a inteligência artificial que governa o Império Kree. No caminho, Vers pergunta a ele como a Suprema Inteligência se parece, e ele explica que o subconsciente escolhe a forma como eles aparecem para eles. Yon-Rogg lembra a ela que está ensinando-a a controlar seus poderes, mas para controlá-los ela deve controlar seus impulsos primeiro. Em sua reunião, a Suprema Inteligência assume a forma da senhora idosa de seus sonhos recorrentes. Ela diz a ela que, apesar da crença de Yon-Rogg de que ela está pronta, não acha isso. E a lembra que ela é uma outra vítima da expansão Skrull, que ameaça sua civilização há séculos. Seu inimigo de longa data, os Skrulls, ocupam diferentes mundos um por um e podem assumir qualquer forma. Eles são uma ameaça a Hala, então eles devem destruí-los. A inteligência permite que Vers se junte à Star Force em uma missão. Mais tarde, Vers já está com a equipe, que consiste em Minerva, Korath, Bronchar e Atlas. Yon-Rogg dá à Star Force um resumo sobre a missão de busca e resgate de um operativo secreto chamado Solar. Ele informa a equipe que os Skrulls capturaram o planeta Torfa. As naves dobram o espaço-tempo e chegam ao destino, o planeta Torfa. Yon-Rogg instrui a equipe a realizar uma incursão, e quando adentram a superfície do planeta, Vers e o resto da Star Force passam por baixo d'água usando seus trajes para chegar à superfície. Contudo, ao se posicionarem, percebem que os nativos de Torfa são Skrulls e que a missão foi uma emboscada. O comandante Skrull Talos, disfarçado como Solar, sequestra Vers e a leva para uma espaçonave Skrull enquanto o restante da Star Force recua. Na espaçonave Skrull, Talos a submete a uma sonda de memória que lhe dá acesso às suas memórias de diferentes momentos de sua vida. Até agora, eles só obtiveram a localização de C-53, também conhecida como Terra, para onde estão indo em seguida. Ela então desperta assim que Talos desbloqueia suas memórias, revelando que ele quer informações dela sobre um motor de velocidade-luz. Ela logo enfraquece as amarras que aprendia e se liberta. E após lutar contra os Skrulls presentes na sala, ela corre pelo corredor da nave. De repente ela se vê cercada, mas usando tudo o que aprendeu em combate, derrota os seus oponentes. Contudo, mais deles vêm chegando, então a única escolha é usar seus poderes. Ela atira de suas mãos raios de energia para afastar seus oponentes, porém isso causa um buraco na nave. Vers consegue escapar da sucção do vácuo do espaço, e rapidamente se dirige para a cápsula de escape e parte, porém é atingida por tiros disparados por Talos. Em seguida ela parte com a cápsula danificada e após entrar na atmosfera do planeta, ela eventualmente perde toda a cápsula e cai pelo teto de uma loja de discos no planeta Terra. Então ela tenta entrar em contato com o comando da Star Force, mas suas comunicações estão inativas. Avistando um policial de segurança, ela pergunta a ele onde pode encontrar equipamento de comunicação, e ele aponta para a loja Radio Shack nas proximidades. No dia seguinte, Talos e os Skrulls assumem a identidade de surfistas em uma praia de Los Angeles. Ao mesmo tempo, Vers modifica um orelhão para se comunicar com o comando Star Force. Após uma breve conversa com Yon-Rogg, ela descobre que ficará presa na Terra pelas próximas 22 horas. Ela também chama a atenção da SHIELD depois que o policial de segurança relata sobre ela. Nick Fury e Phil chegam para interrogá-la, não acreditando em nada do que ela fala sobre sua autoridade Kree ou suas alegações de que os Skrulls vieram para a Terra. Eles são interrompidos por um dos Skrulls disfarçado de surfista que atira neles. Vers protege Nick empurrando-o para a cabine telefônica. Ela persegue o Skrull em uma estação de metrô e esbarra em uma mulher mais velha que saía. Ela consegue entrar no trem e em seguida escaneia os passageiros em busca de alguém suspeito. Ela já sabia que o Skrull já mudou sua aparência e se depara com a mulher mais velha de antes e sabe que é um Skrull. Então ela o soca, chocando todos no vagão. Eles lutam enquanto os passageiros tentam impedi-la e o Skrull foge. Ela recupera um cristal contendo suas memórias extraídas. No entanto, o Skrull a evita e escapa em meio a uma multidão em uma estação de trem.
Enquanto isso, Nick e Phil perseguem Vers em seu veículo. Nick recebe uma ligação do verdadeiro Phil dizendo que ainda está no Blockbuster. Nick então percebe que o Phil sentado no banco do passageiro ao lado dele é um impostor Skrull. O impostor tenta atirar nele com uma arma, mas Nick agarra e o mata ao colidir seu carro contra um ônibus que vinha do outro lado. Logo após, ele acorda do acidente, sofrendo apenas ferimentos leves ao redor do olho, e vê o corpo do impostor, que agora revela um alienígena verde. Ele o encobre antes de chamar reforços. Mais tarde, Vers insere o cristal contendo suas memórias extraídas em seu dispositivo de comunicação. Ela vê uma mulher de aparência familiar e o nome do bar que frequentavam. Ela encontra um mapa e localiza a localização do bar. Ela se veste com uma roupa civil que roubou de uma vitrine, já que seu uniforme da Star Force estava chamando a atenção indesejada. Além da roupa, também pega uma moto e com ela vai até um bar que viu em suas memórias, descobrindo que fica numa cidade ali próximo. Posteriormente, Nick leva o cadáver do Skrull para um laboratório e o examinador realiza uma autópsia. Ele diz a Nick que a composição química do corpo não é de nada encontrado na Terra. Seu chefe, o diretor da SHIELD, Keller, ordena que Nick trabalhe com Vers, mantenha contato com ela e eventualmente a entregue à custódia da SHIELD. Ele também ordena que ele faça isso sozinho, pois não podem mais confiar em ninguém, considerando que os Skrulls já podem ter os infiltrado. Quando Nick sai, Keller lamenta a perda do Skrull, revelando que ele é Talos disfarçado. Mais tarde naquele dia, Vers chega ao Bar Pancho, recordando memórias dela e da mulher familiar se divertindo lá. Ela vê uma foto de um piloto de caça com o logotipo do Projeto Pégaso. Então ela pergunta ao barman se ele sabe onde fica aquele lugar. Nick aparece dizendo que a informação é confidencial. Os dois se questionam para garantir que não sejam impostores Skrull. Ela prova isso disparando uma explosão de fótons de seu punho. Então ela pede a ele que a leve ao Projeto Pégaso. No caminho para lá, ela diz a ele que os Skrulls estão procurando pela doutora Wendy Lawson, pois acreditam que ela desenvolveu um motor de dobra espacial com energia colossal. Ela deve impedi-los antes que se tornem imparáveis. Nick a leva para a instalação conjunta do Projeto Pégaso da NASA e da Força Aérea dos Estados Unidos em Nevada. A segurança os detém, mas ele usa sua habilidade em uma fita para tirá-los de lá, e eles seguem para a sala de registros, onde Vers explode a porta para abri-la. No caminho, eles encontram um gato chamado Guzzi, e ele faz carinho nele. Lá eles descobrem os planos de Lawson para o motor de dobra espacial, mas o projeto foi encerrado. Nick teoriza que ela está louca por causa de seus escritos estranhos. No entanto, Vers os reconhece como glifos Kree, assim percebe que Lawson é uma Kree. No entanto, Nick diz a ela que Lawson está morta, assim como a piloto não identificada que estava com ela, em um voo de teste não autorizado com um motor de velocidade-luz experimental 6 anos atrás. A última pessoa a vê-los vivos foi outra piloto, Maria Rambeau. Vers reconhece Lawson como a mulher assassinada em seus pesadelos. Então fica chocada ao descobrir numa das fotos que é ela a tal piloto de caça presumida morta. Mais tarde ela entra em contato com Yon-Rogg, que confirma que Lawson é Kree. Ele diz a ela que ela era uma agente secreta Kree chamada Mar-Vell. Ela estava experimentando tecnologia que poderia ajudar os Kree a vencer a guerra. Vers diz a ele que encontrou evidências de que ela tinha uma vida lá na Terra e que Lawson é quem ela vê como a suprema inteligência. Ele insiste que suas memórias podem ter sido manipuladas pelos Skrulls e pede para não deixar suas emoções nublarem seu julgamento. Ele diz que eles vão descobrir em breve, pois estão se aproximando de sua localização. Enquanto isso, Nick relata sua localização a Keller, e um grupo de agentes liderado por Keller chega, incluindo Phil. Keller o chama de Nicholas. Ele logo percebe que Keller é um impostor Skrull e que agora está sendo caçado pela SHIELD junto com Vers. Keller revela ser Talos, mas Vers chega e o afasta. Logo encontram Phil, que permite que os dois escapem. Eles sequestram o Quadjet para fugir e veem que Guzzi é um passageiro clandestino. Motivados a buscar respostas de Maria, a última pessoa a ver Vers e Lawson vivas, eles voam para a residência dela em Nova Orleans, Louisiana. Eles chegam à referida residência e Maria Rambeau e sua filha Mônica ficam surpresas ao ver Vers ainda viva. Eles dizem a ela que seu nome verdadeiro é Carol Danvers, que já foi como uma família para eles, e eles pensaram que ela morreu com Lawson. Vers explica o que aconteceu com ela e o que ela lembra enquanto Mônica lhe entrega uma caixa de coisas antigas. Seu conteúdo são principalmente fotos de seu eu passado que Vers está tentando lembrar. Ela vê um pedaço de sua antiga identificação, o que em parte mostra Carol Dunn. De repente há uma batida na porta, mas é apenas o vizinho que quer verificar o jato em que Nick e Vers chegaram. Vers insiste que são os Skrulls, mas Maria diz ao seu vizinho que não é um bom momento e fecha a porta. Quando de repente Talos aparece dentro de sua residência e negocia uma aliança temporária, enquanto Norex se passa por Maria distraindo Mônica do lado de fora. Depois, Talos revela que tem a gravação da caixa preta do acidente de avião e pede ajuda para decodificar algumas coordenadas.
Ele fica assustado com Guzi e insiste que não é um gato, mas um Flerken. Ouvir a gravação da caixa preta faz com que Vers se lembre do que aconteceu no voo. Uma espaçonave alienígena os atacou e fez com que ela e Lawson caíssem em uma pequena península no solo terrestre. Ela sai do jato e ajuda Lawson a sair. No entanto, ela percebe que a doutora está sangrando sangue azul, o que a leva a revelar que seu verdadeiro nome é Mar-Vel, e ela vem de um planeta chamado Hala. Ela tenta se levantar, tentando destruir o núcleo de energia para mantê-lo longe dos Kree, mas antes que ela o faça, Yon-Rogg atira e a mata. Ele afirma ter descoberto a decepção de Mar-Vel e a aliança com os Skrulls. Yon-Rogg sai de trás da densa fumaça e diz a Vers que eles não vão machucá-la, dizendo que só precisam do núcleo. Vendo que Mar-Vel morreu protegendo o motor especial, ela atira contra o núcleo. Na tentativa de destruí-lo, Vers adquire habilidades cósmicas depois de seu corpo absorver a energia do motor explodindo, mas perde sua memória em seguida. Yon-Rogg percebe isso e decide levá-la com eles para Hala. Talos explica que os Kree a enganaram. Os Skrulls são refugiados sem lar, constantemente fugindo dos Kree e à beira da extinção. O núcleo que Mar-Vel encontrou teria alimentado uma nave de velocidade-luz capaz de levar os Skrulls para a segurança, um novo lar onde os Kree não podem alcançá-los. Talos explica que o núcleo que ela destruiu era apenas o motor. Se ela ajudar a decodificar as coordenadas, podem encontrar o núcleo. Naquela noite descobrem que as coordenadas que levam ao laboratório estão orbitando a Terra no espaço. Então Norex modificou seu quadjet para que pudesse alcançar o espaço. Enquanto isso, Vers retoma seu nome como Carol e convence Maria a ser sua copiloto para a jornada. Mais tarde, ela pede a Mônica que mude as cores de seu uniforme para azul, vermelho e amarelo, referenciando sua antiga camiseta da Força Aérea dos Estados Unidos. No dia seguinte, Yon-Rogg chega à Terra para confrontar Vers. No entanto, ele percebe rapidamente que a Vers com quem estava se comunicando é um Skrull e o executa rapidamente. Ele entra em contato com Ronan e diz a ele que os Skrulls se infiltraram na Terra e para vir imediatamente erradicar os Skrulls. Mais tarde, Vers, Nick, Talos, Maria e Guzi pegam o jato agora modificado para o laboratório camuflado de Mar-Vel, um cruzador imperial Kree. Lá dentro, Vers encontra o Tesseract, a fonte de energia do núcleo que eles colocam em uma lancheira para guardar com segurança. Talos faz uma ligação estranha e o restante dos refugiados Kree sai do esconderijo e ele se reúne com sua esposa e filha. Ele diz a Vers que milhares deles estão espalhados pela galáxia e pede sua ajuda para reuni-los. De repente, a Star Force os embosca, e Vers confronta Yon-Rogg sobre as mentiras. Ele ativa o implante inibidor dos poderes dela, porém mesmo assim ela tenta lutar contra ele. Infelizmente, ela é nocauteada e colocada em hipnose elétrica induzida, para enfrentar a Suprema Inteligência, enquanto levam seus amigos e os Kree restantes como prisioneiros. Eles confiscam a lancheira contendo o Tesseract e enjaulam Guzi, pois ele representa uma grande ameaça como um Flerken. Sob a estase, ela tenta escapar lutando contra a Suprema Inteligência. Ela insiste que os Kree a transformaram no que ela é agora, como Vers. Mas ela não é persuadida, então ela se levanta e proclama que seu verdadeiro nome é Carol. Ela resiste ao poder da inteligência sobre ela. Ela destrói o implante Kree, permitindo que seus poderes atinjam seu potencial máximo. Então ela nocauteia os guardas, e sua explosão poderosa liberta os Skrulls e seus amigos. Ela pega a lancheira e diz a Nick para pegar o Tesseract, mas Guzi o engole antes que ele possa. Vendo isso, Nick e Maria ficam chocados, mas finalmente aceitam que Guzi é um Flerken. E Vers diz a eles para levar os Skrulls e Flerken enquanto ela lhes dá tempo. Em uma batalha pela lancheira que Vers afirma conter o Tesseract, ela prende a Star Force sob alguns destroços. Ela nocauteia Bronchar e explode os soldados Kree. Ela evita os tiros do ataque de Minerva e contra-ataca a derrubando. Borat e Atlas tentam surpreendê-la, mas ela também os nocauteia. Yon-Rogg consegue se soltar dos destroços e luta com ela sozinho. Então ele percebe que a lancheira não tem o Tesseract, e ele corre para o hangar para os Skrulls enquanto Bronchar e Borat lutam com ela, e logo ela os nocauteia novamente. Quando Maria e Nick fazem seu caminho para o quadjet, vários soldados Kree os impedem, mas Guzi os engole imediatamente. Mais tarde, eles enfrentam mais 2 soldados Kree. Nick tenta fazer Guzi comê-los, mas ele não faz, então desistem. Os soldados Kree os levam ao hangar, onde irão decolar para o espaço, mas um dos soldados diz a Nick para manter a calma, revelando que é Talos. Ele também pergunta pelo paradeiro do Tesseract, e Nick diz a ele que o gatinho Flerken o engoliu. Em seguida, os Skrulls estão prestes a escapar no quadjet com Maria e Nick. Infelizmente, no processo, Talos é baleado por Yon-Rogg, tornando-o inoperante para lutar. Maria destrói a nave Kree causando uma explosão, com isso bloqueia a saída. Após o quadjet partir, Yon-Rogg entra em contato com Minerva para derrubá-los em uma nave de descida. Então ela rapidamente voa para seguir o quadjet.
Yon-Rogg tenta escapar em outra pequena nave, mas Ver se agarra a ele e em seguida entrando na atmosfera da Terra, ele atira nela, fazendo-a soltá-lo. Enquanto ela luta em queda livre, ela controla seus poderes e voa para longe em segurança. Minerva intercepta o Quadjet para o deserto de Mojave. Ainda assim, Maria a evita devido às suas habilidades bem-sucedidas de pilotagem e ela a derruba. Yon-Rogg chega e atira nelas, mas Vers aparece e derruba sua nave. De repente, Ronan, o acusador, chega e ordena o lançamento de ogivas balísticas. Vers para uma delas e a lança de volta para os outros mísseis, causando uma reação em cadeia e destruindo todos os mísseis lançados. Em seguida, Ronan percebe que não é o sistema de defesa da Terra, mas Vers. Ele ordena que seus homens a derrubem. Ela facilmente evita e destrói as naves menores e em seguida destrói uma das naves de guerra de Ronan. Vendo o poder imensurável de Vers, o inimigo com todo seu esquadrão não tem escolha a não ser recuar. Vers volta para a Terra e pousa próximo de Yon-Rogg, que a desafia para um duelo. Ainda assim, ela o incapacita instantaneamente com um raio fotônico. Ela o envia de volta a Hala com um aviso para a Suprema Inteligência, declarando que ela irá até ela e acabará com tudo. Enquanto isso, no Quadjet, Nick faz carinho em Guzi, pois ele o salvou. Com a guarda baixa, Guzi arranha e acidentalmente cega seu olho esquerdo. Os Skrulls encontram abrigo temporário na residência dos Rambo, onde Talos começa a se recuperar de seus ferimentos. Vers diz que vai ajudá-los a encontrar um lar e concluir o que Mar-Vell começou. Antes de partir da Terra com os Skrulls, ela diz a Nick para manter o Tesseract escondido na Terra. Ela lhe entrega um comunicador modificado para chamá-la onde estivesse no espaço em caso de emergência. Em seguida, Mônica lhe dá a jaqueta de couro que ela deixou para ela há algum tempo. Então Vers se despede dela e de Maria e lidera a nave com os Skrulls. O filme termina um pouco depois, quando Nick elabora a iniciativa protetora para localizar heróis como Vers. Ele descobre que o codinome da força aérea dela é Vingadora, e ele o renomeia para a Iniciativa Vingadores em sua homenagem. Mais tarde, Guzi sobe na mesa de Nick e cospe o Tesseract. Nos créditos finais, Steve Rogers, Natasha Romanoff, Bruce Banner e James Rhodes observam o comunicador que Nick acionou antes de partir. De repente, Vers aparece diante deles e exige saber o paradeiro de Nick.